Olá, muito bem-vindos então à segunda etapa da correção de biologia. Vamos começar então na questão 39 da FUVEST, entrada da USP, Universidade de São Paulo. Vamos lá. Nos mamíferos, o tamanho do coração é proporcional ao tamanho do corpo e corresponde a aproximadamente 0,6% da massa corporal. O tamanho do coração, 0,6% da massa corporal. O gráfico abaixo mostra a relação entre a frequência cardíaca e a massa corporal de mamíferos, de vários mamíferos. Então está aí, massa corporal, milhões de quilos, tonelada, né? E aí o batimento cardíaco vai caindo, quanto menor é a massa do indivíduo, do ser vivo. Baseado em Schmidt, Nielsen, Fisiologia Animal. O quadro abaixo traz uma relação de mamíferos e o resultado da pesagem de indivíduos adultos. Cuíca, 30 gramas, sagui, 276 gramas, gambá, 1.420 gramas, bugio, 5.180 gramas e capivara, 37.300 gramas, ou seja, 37,3 kg, 5,18 kg, 1,420 kg, 276 gramas e 30 gramas, ok? Bom, considerando em conjunto conjunto de informações, analise as afirmações seguintes. Considerando esse conjunto de informações, analise as afirmações seguintes. 1. No intervalo de 1 minuto, a cuíca tem mais batimentos cardíacos do que a capivara. Bom, a cuíca está com mais de 1.000 batimentos, né? Olhando o gráfico. E a capivara, em torno aí de... eis a terceira, estaria aqui, né? Aqui no meio, aqui, mais ou menos aqui, assim, né? Então teria em torno de 500 batimentos. O gráfico mostra claramente aqui batimentos por minuto. Então eu já tenho aqui, ó, batimentos por minuto, né? No intervalo de 1 minuto, a cuíca tem mais batimentos cardíacos do que a capivara. Bom, é verdadeiro, né? Cuíca menor tem mais batimentos cardíacos. Aqui, batimentos cardíacos por minuto. E aqui, massa corporal em gramas. Quanto menor é a massa do corpo, maior é o número de batimentos por minuto. Ok? Então, aqui representado, aqui a gente infere que é 1.500. Muito simples, né? Na 2, a frequência cardíaca do gambá é maior do que a frequência do bugio? Sim, verdadeiro. O gambá tem massa corporal menor do que o bugio, que é o macaco. Logo, a frequência aqui é maior e aqui a frequência será menor em relação ao gambá. Animais com coração maior têm frequência cardíaca maior? Não, menor. Quanto maior é o coração, por exemplo, do elefante, o elefante tem uma frequência menor. Então, logo é falso. O ser humano em relação ao rato, por exemplo, é bem menor. Nosso batimento é menor, né? Então, resposta 1 e 2, verdadeira. Item D. Item D, correto. Na questão 40, frequentemente os fungos são estudados juntamente com as plantas na área de botânica. Interessante, né? Só que existe a micologia, né? Que é a área que estuda os fungos, chamada micologia. Normalmente são decompositores de fungos, né? De plantas, de árvores, etc. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação não se justifica. Por quê? Porque os fungos são eucariontes
Ou seja, tem célula com núcleo, com membrana carioteca. Eles possuem glicogênio, que é um material de reserva igual ao dos animais, o carboidrato de reserva. E tem parede celular com quitina, semelhante à dos artrópodes. Parede celular com quitina, semelhante aos artrópodes. Então ela está mais para os animais do que vegetais. Então não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da entrada nas plantas. Primeiro, ele usa enzimas digestivas, né? Enzimas digestivas. Segundo, ela é decompositora. Decompositor. Ela não realiza fotossíntese. Fungo não realiza fotossíntese. Não tem fotossíntese em fungos. Vou arriscar aqui, ó. Não tem. Ok? Maravilha. Então ele diz assim: estudar juntamente não se justifica, pois a organização dos tecidos, não tem tecido quase verdadeiros, né? Nos fungos assemelha-se muito a dos animais que a das plantas. Não, aqui existem corpos de frutificação bem diferentes. B. Se justifica, pois as células dos fungos têm o mesmo tipo de revestimento das células vegetais. Também não. Parede celular de vegetais é de celulose. Parede celular de fungo é de quitina. Diferente. Não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente encontrada nas plantas. Nas plantas ocorre formação de amiloplasto, por exemplo. Isso não ocorre em fungos, né? Os fungos têm normalmente glicogênio como material de reserva. Claro? Que mais? E é isso. Então a resposta correta é C. Por que não é D, professor? Se justifica? Não, não se justifica. Pois os fungos possuem as mesmas organelas celulares que as plantas. Não, não tem cloroplasto. Não possuem cloroplastos. Os fungos não têm clorofila nem cloroplasto. Logo, as organelas não são iguais. Aí começa por aí, tá? E também não se justifica? Não, errado. Pois os fungos e as algas verdes têm o mesmo mecanismo de reprodução. Não. Não necessariamente, tá? Os fungos têm alternância de gerações e não necessariamente têm a mesma reprodução que as algas podem ter de forma assexuada. É diferente. Então, resposta letra C. Na 41, a figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre alguns grupos animais. Então tá aí, cordados, saldermos, artrópodes, nematóides, nematódios, anelídeos, moluscos. Nós temos também quinidários. Por último, temos os poríferos. Deixa eu ver. Os poríferos aqui, né? Maravilha. De acordo com essa hipótese, então, baseada em Tree of Life Web Project 2002, que é a Árvore da Vida, Projeto Web 2002. De acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados. Então, por exemplo, aqui existem os vertebrados e aqui teriam todos os invertebrados. Ok? Vertebrados, peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos ou
peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Parã. Parã. Ok? Bom, de acordo com essa hipótese, a classificação dos animais invertebrados e invertebrados está justificada. Bom, está justificada, pois há um ancestral comum para todos os vertebrados e outro diferente para todos os invertebrados. Perdão, galera. Esta está justificada. Bom, veja só como as relações de parentesco estão analisadas aqui. Os cordados também são parentes de alguns outros invertebrados, como os anelídeos, por exemplo. Nós temos vaso dorsal, que advém dos anelídeos, né? Então, começa aí algumas semelhanças. A segmentação do corpo começa em anelídeos, muito próximo dos cordados. Então, não se justifica também, ó. Não está justificado, pois separa um grupo que reúne vários tipos de outro que é apenas parte de um filo. Exato. Então tá aí. Veja lá, porque ó, eles estão aqui, ó, a mesma origem, ó, filogenética, tá vendo? Eles têm um parentesco aqui, ó, representado aqui. Logo a B é correta. C está justificado, pois a denominação vertebrado pode ser considerada como sinônimo de cordado. Não. D. Nem todos os cordados... tem um detalhe. Nem todos os cordados são vertebrados, né? Os cefalocordados não são vertebrados, né? Eles têm a notocorda e não gera uma vértebra. Na B. Não está justificada, pois evolutivamente os vertebrados estão igualmente distantes de todos os vertebrados. Invertebrados. Não é igualmente. Você pode ver aqui o desenho que não é igualmente aqui. Pelo contrário, eles têm uma ligação aqui de parentesco aqui, analisando aqui. Eles têm, são triblásticos, né? Triblásticos, eucariontes. Tá? Então eles têm esse parentesco aqui. Tem 3 e alguns parentescos muito próximos, por exemplo. Com os artrópodes, segmentação, com os nematelmintos também. Tá? E ainda mais com os protozoários também. Deram origem a todos esses aí mostrados. Está justificada, pois separa um grupo que possui muitos filos, poucos representantes de outro, com poucos filos e muitos representantes. Não. Letra B de bola, a resposta. Tá bom? Na 42, uma questão meio confusa, assim, não muito clara, mas interessante de analisar a árvore filogenética, né? Na questão 42, a prática conhecida como anel de Malpighi consiste na retirada de um anel contendo alguns tecidos do caule ou dos ramos de um angiosperma. Essa prática leva à morte da planta nas seguintes condições. Então vamos lá. Ó. Você tem aqui uma árvore. Okay? Aí é retirado uma parte. Então você percebe então, que vai ser retirado um pedaço do caule. A região mais extrema do caule. Okay? Que vai afetar quem? Principalmente o floema do vegetal. O floema ele transporta seiva elaborada com alimento, feito pela fotossíntese, que tem sais também e outras coisas. Então, a epiderme, né? Região da periderme, na verdade. Peri, em volta. Então, a região da periderme, peri, no perímetro, em volta, e derme é pele, né? Pele da planta. Bom, o órgão é o caule. Aqui eu vou tirar essa questão. Caule e ramo também não, só no caule. Ó. Aí sobrou a
E nas eudicotiledôneas, porque elas têm tronco. Nas monocotiledôneas, elas não têm tronco, logo elas estão fora. Então, letra A, periderme, parênquima e floema. Aqui está falando xilema, logo está errado. Então a resposta correta é A. Porque na execução do anel de Malpi, realizada em plantas eudicotiledôneas arborescentes, então são plantas arbóreas. Plantas arbóreas. Um tronco. A retirada da casca no tronco principal implica na remoção do floema, pedindo a chegada de seiva elaborada às raízes, o que resulta na morte da árvore, inicialmente pelas raízes. O mesmo procedimento efetuado em um ramo não provoca a morte do ramo, nem da árvore. Letra A. Tá aí, belíssima questão também, muito bem feita. A dicotiledôneas são chamadas hoje também de eudicotiledôneas verdadeiras, né? E a gente pode finalizar essa questão. Então a gente fez agora esse bloco 39 até 42. Falta agora 43, 44 e 45. Então vamos lá. Na 43, no morango, os frutos verdadeiros. Voltando no morango, os frutos verdadeiros são estruturas escuras, rígidas, que se encontram sobre a parte vermelha e suculenta. Cada uma dessas estruturas resulta diretamente da fecundação do óvulo pelo núcleo espermático do grão de pólen? Não. B, do desenvolvimento do ovário, que contém a semente com o embrião. Na verdade é isso. Aqui é uma questão muito específica. Então, desenvolvimento do ovário. Então, você tem aqui uma flor. Tá? Você tem aqui o ovário. E lá você tem o óvulo. Aqui você tem o ovário. O ovário normalmente vai dar origem ao fruto. Não é? Tá? Então, desenvolvimento do ovário que contém a semente com o embrião. Então, numa flor, basicamente aqui você está vendo o gineceu, carpelo, né? Que é a parte bonitinha, feminina. Se for uma planta hermafrodita, ela terá também conjunto de androceu. Andromeu? Gineceu? Ginimeu? Não, gineceu. Androceu, que é androceu, parte masculina. Que cada um dessas anteninhas do chapolim são estames. Estamos bem? Estamos. Parte masculina. Ginimeu? Não, gineceu, parte feminina. Então está aí representado. Item B. Fecundação do óvulo pelo núcleo espermático do grão de pólen. Não necessariamente aqui, nesse caso, que é o grão de pólen, aqui os núcleos espermáticos. Então você tem aqui os núcleos espermáticos. Bom, nesse caso, então, crescimento pelo próprio desenvolvimento do ovário, tá? Da fecundação de várias flores de uma mesma inflorescência, da dupla fecundação, não. Do desenvolvimento do endosperma que nutrirá o embrião, não. B. Então tá aí. O fruto é resultante do desenvolvimento do ovário com uma ou mais sementes no seu interior. Então, aqui está dizendo que cada uma dessas estruturas resulta do desenvolvimento. Então, o ovário, seu desenvolvimento, tá? Do ovário, desenvolvimento do ovário, uma
ou mais sementes no seu interior. Tá bom? Letra B de bola. Bonita essa questão também. 44. O gráfico mostra uma estimativa do número de espécies marinhas e dos níveis de oxigênio atmosférico, desde 550 milhões de anos atrás até os dias de hoje. 550 até os dias de hoje. Milhões de espécies, oxigênio atmosférico. Aqui é 20. Aqui é o oxigênio atmosférico, aqui é 20. Aqui milhões de espécies. Então acreditam que tenha 4 milhões de espécies marinhas. Estimativa, né? Do tracejado, oxigênio atmosférico, número de espécies marinhas. Certo? E aí, oxigênio da atmosfera. Bom, a gente vai estar vendo aqui, hoje em dia, gira em torno de 21% por aí. 21% de oxigênio na nossa atmosfera atualmente. Já teve picos maiores, veja lá. Ó, e mais oxigênio. Ó. Na era dos dinossauros, por exemplo. Por isso que eles ficaram tão grandes. Baseado em Smith, 2007, Marine Diversity Through the Phanerozoic Problems and Perspectives, Journal of Geology Society, 164, 731, 745. Analise as seguintes afirmativas. 1. Houve eventos de extinção que reduziram em mais de 50% o número de espécies existentes. Bom, aqui, 250 milhões de anos antes do presente, tem uma queda abrupta aqui de espécies, tá vendo? Esses são, então, momentos de extinções, né? Certo? Aqui no Permiano, a 1 estará correta, então a verdadeira, né? Mais, né? Ó, mais, chegaram a 96% em alguns momentos. No Permiano, né? Permiano, foi de 260, 290 milhões de anos atrás. Chegou a 96%. 2. Diminuição na atividade fotossintética por causa das grandes extinções. Ninguém sabe se foi a única causa. Vulcanismo. O vulcanismo pode estar relacionado a astroblemas, né, como eles são chamados, asteroides e etc. Okay? E 3. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foi percentualmente o maior evento de extinção ocorrida. Não, falso. O maior de todos foi o Permiano, em que morreram 96%, ou 90%, 96% das espécies da Terra. Que é esse evento aqui, tá? Essa parte aqui, toda essa parte aqui. Um pouco mais até. Começou aqui, né? E aí correu, então, uma grande mortalidade. De acordo com o gráfico, está correto apenas o que se afirma em A. Então a resposta, letra A, o Permiano, né, que foi um desastre para os seres vivos da Terra. E por último, São Paulo gigante, torrão adorado, estou abraçado com o meu violão, feito de pinheiro da mata selvagem, que enfeita a paisagem lá do meu sertão. Tonico e Tinoco, São Paulo gigante. Está falando de São Paulo? Nos versos da canção dos paulistas, Tonico e Tinoco, o termo sertão deve ser compreendido como A. Descritivo da paisagem, da vegetação típicas do sertão, existente na região nordeste do país. B. Contraposição ao litoral. Não é no nordeste, porque está falando de São Paulo, né? B. Contraposição ao litoral, na concepção dada pelos caiçaras, que identifica o sertão com presença de pinheiros. Não.
C. Analogia à paisagem predominante do Centro-Oeste. Também não. Estamos em São Paulo, não estamos no Centro-Oeste. D. Metáfora. Não é só do Centro-Oeste, todo sertão, né? Sertão tudo que é interior, não importa a região. D. Metáfora da cidade de metrópole, referindo-se à aridez do concreto e das construções. Não. E aí sobrou E. E de Eberhard. Que maravilha. O termo sertão é usado nos versos de uma maneira genérica, uma maneira geral, né? Referindo-se a qualquer tipo de interiorização do ambiente rural, né? Independente da vegetação presente, sertão, interior. Uma vez que, por exemplo, a mata de pinheiros não é típica do sertão paulista, né? Então, a letra E, correta, é a mais correta. E é o item desejado aqui como resposta. Letra E. Então a gente finalizou a nossa prova. Espero que vocês tenham gostado. Vários detalhes vão influenciar na análise dessas questões. Não foi uma prova tão simples, mas foi muito bem elaborada, que requer do aluno uma certa experiência com temas de reprodução, de evolução, enfim. O aluno tem que estar bem antenado no estudo da evolução dos seres vivos. Grande abraço para vocês, até as próximas aulas. Tchau, tchau.